Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne D. E esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre catéter vesical. O que devo saber? Qual a finalidade do procedimento? Tá a fim de aprender? Então inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus grupos de amigos e vamos nessa! No, I'm not a writer. Okay. Meus amores, nessa videoaula nós estaremos estudando sobre cateterismo vesical, mais precisamente de demora e de alívio. Veja bem, vamos então entrar em detalhes acerca desse procedimento. Bom, qual a finalidade, né, pessoal? É um procedimento primeiramente estéril, tá? Tanto o catéter vesical de demora como o de alívio é um procedimento estéril. Primeira coisa que você tem que saber, é uma técnica estéril, uma técnica invasiva, que consiste simplesmente na introdução de uma sonda, de um catéter, até a bexiga, com a finalidade de extrair, drenar o quê? Diurese. Nós podemos também inserir medicação ou líquido com um tempo aí de permanência longo, que pode variar de dias a meses, ou um tempo curto determinado pelo médico, como uma técnica profilática. Por exemplo, em casos de pós-cirúrgico, anestesias gerais, paciente entubado, paciente que teve um TCE, paciente que teve um AVC e teve sequelas. Então esse é um procedimento profilático, tá? Para preservar as vias urinárias desse paciente, ou ele pode ser um procedimento de curto prazo. Por exemplo, uma grávida que vai fazer uma cesariana de risco, por exemplo. O médico pode pedir uma sondagem vesical de demora. Enquanto dura esse procedimento, tá? Então pode variar a finalidade dessa técnica. Lembrando que é uma técnica invasiva. Bom, entre os objetivos, né, nós vamos controlar o volume urinário desse paciente, promover uma via facilitadora para as eliminações fisiológicas desse paciente, seja ele um paciente imobilizado, inconsciente ou com obstrução, tá? Dessas vias urinárias, paciente ali entre o intraoperatório ou pós-operatório, não só em casos de cirurgia. O profissional responsável pela realização dessa técnica é o enfermeiro, tá? E em último caso, o médico. Veja bem, entre os materiais que eu vou precisar para sondagem vesical de demora desse paciente, um kit de cateterismo que contém uma cuba redonda, uma cuba rim e uma pinça. Muitos hospitais não oferecem esse kit de cateterismo, então você tem que se virar, fazer lá a sua gambiarra. Mas o procedimento não pode deixar de ser estéril. Kit de cateterismo, sonda Foley. Lembrando que nós estamos falando de um sistema fechado, então nós vamos precisar de uma sonda Foley e de uma bolsa coletora. O tamanho da sonda Foley pode ser tamanho 12, 16, 18, 20, 24, tá bom? Bandeja de procedimento, nós vamos precisar de um campo estéril, de preferência um campo fenestrado, luvas estéreis, pode ser tamanho 7,5, 7, 6,5, 8, 8,5. Eu, de preferência, prefiro tamanho 7. Tamanho 7 a tamanho 7,5, 8. Porque para você calçar uma luva 6,5, você que é gordinho, você vai passar rolha. Veja bem, luva de procedimento também vai precisar, ok? Nós vamos precisar de clorexidina degermante. Você não vai passar clorexidina alcoólica na uretra do paciente, né? Vai arder demais. Então, clorexidina degermante. Nós vamos precisar de xilocaína gel para lubrificar essa sonda, né? Nós vamos precisar de uma seringa de 20 e uma agulha 40x12, 3 ampolas de água bidestilada. Não coloque soro, porque soro pode calcificar, tá? Use ABD para insuflar esse balonete, ok, pessoal? E nós vamos precisar de esparadrapo para fazer a fixação dessa sonda, de preferência no membro inferior esquerdo, seja homem ou mulher. Bom, então agora vamos ao procedimento. Primeira coisa, qual é o nível de consciência do paciente? Ele tá alerta? Tá compreensivo? Tá lúcido? Ou ele tá inconsciente, imobilizado? Em coma profundo? Paciente independente
se ele tá alerta, inconsciente, você vai explicar o procedimento. Bom dia, meu nome é tal, sou enfermeiro, vou realizar tal procedimento, pode gerar algum incômodo, mas vai ser um procedimento rápido, com grandes benefícios para o senhor ou a senhora. Beleza, ok. Posição do paciente. O paciente vai estar deitado em decúbito dorsal ou posição supina. Se for mulher, eu vou, colocar ela em posição ginecológica. Posso utilizar coxins em caso da paciente estar inconsciente, mas ela estando alerta, a gente pede para ela dobrar as pernas. Paciente masculino vai ser, com as pernas esticadas, bibi para cima. É o seguinte, primeira coisa, eu vou organizar os meus materiais. Agora eu vou abri-los sem contaminar a minha sonda e a minha bolsa coletora, sem tirar a minha sonda do saquinho que protege ela. Beleza. Eu estou sozinho, não tenho ajuda, então eu posso aspirar a minha ABD? Posso sim, posso tranquilamente. Vou pegar a minha clorexidina degermante com as minhas gases e vou fazer a minha higienização do menos contaminado para o mais contaminado. Se for mulher, sentido da pubis para região anal, sentido antero-posterior, pequenos lábios, grandes lábios, ok? Sempre tendo uma boa visão da genitália do paciente, da vulva dessa paciente. Se for homem, eu vou expor, a glande e vou fazer a limpeza com clorexidina degermante em movimentos semicirculares, da uretra até os corpos cavernosos, e isso até a bolsa escrotal, do menos contaminado para o mais contaminado. Na sequência, feito a minha asepsia, belezinha, agora eu vou fazer um campo com gases. Eu não tenho campo fenestrado, Anne, beleza, eu vou utilizar gases ao lado dessa genitália masculina ou feminina. Faça conforme você tem mais facilidade. Você pode utilizar tanto gases ou compressa, tá bom? Ao redor aí dessa genitália, para não contaminar. Na sequência, eu vou retirar as minhas luvas de procedimento e vou calçar as minhas luvas estéreis. Lembra que eu já abri os materiais? Pois é, mas eu não contaminei a minha sonda Foley e nem a minha bolsa coletora. Beleza, calcei as minhas luvas corretamente, da maneira correta, sem contaminar as luvas. Com a minha mão dominante, eu vou pegar nas minhas mãos a minha sonda Foley e com a minha mão não dominante, eu vou pegar a bolsa coletora. Eu escolhi preservar a minha mão dominante. Estou em uma posição favorável. Como faço? Manuseio a genitália do meu paciente. Então eu vou preservar a minha mão dominante e com a minha mão não dominante eu vou contaminá-la. Eu vou segurar a minha sonda Foley com a minha mão direita, eu tenho mais facilidade com a mão direita, e com a minha mão esquerda eu vou pegar a minha bolsa coletora e vou conectar, lembrando que é sistema fechado, tá? Conectar a minha sonda Foley na minha bolsa coletora. Lembra que eu utilizei uma luva estéreo? Eu vou pegar o papel dessa luva estéreo e vou posicionar a minha sonda Foley. Por quê? Esse papel tá estéreo. Foi o papel estéreo que recobriu a minha luva estéreo. Então eu posso utilizar esse papel. Vou colocar a minha sonda Foley. Vou pegar com a minha mão não dominante a minha xilocaína, vou colocar na gazinha, vou lubrificar a ponta da sonda Foley, vou pegar mais duas gases, se for uma mulher, vou colocar duas gases, uma no lado direito, outra no lado esquerdo, para abrir a vulva dessa paciente e vou visualizar a uretra, encontrar a uretra. Achei a uretra, posso introduzir a sonda por completo. Na sequência eu vou insuflar, conforme recomendação do fabricante, de 30 a 20 ml de ABD. Assim que eu injeto o balonete, ele vai ser insuflado. Beleza. Na sequência, eu vou tracionar a sonda, vi que está insuflado corretamente e vou posicioná-la no membro inferior esquerdo. Lembrando que a bolsa coletora, ela sempre deve estar abaixo do nível do paciente. A bolsa coletora deve estar fechada, tá bom? Porque se você deixar a bolsa coletora aberta, o chão do paciente, do quarto do paciente, vai ficar cheio de urina. E assim que você introduz a sonda Foley, já vem o retorno da diurese. Beleza? Então é isso, pessoal. Feito o posicionamento dessa sonda no membro inferior esquerdo, eu vou identificar com o nome do profissional que realizou o procedimento. Eu vou também colocar a data, leito do paciente, tá tranquilo. Eu vou reposicionar o paciente em posição confortável, e vou descartar os meus materiais. Lembrando sempre de mensurar o volume urinário para que eu possa realizar o meu balanço hídrico. E lembrar de relatar aspecto da urina, coloração, presença de pólipos ou de sangue, verificar se tem ou não a presença de segmentos nessa urina. Vamos conversar agora um pouquinho sobre a sondagem vesical de alívio. Qual é a finalidade da sondagem de alívio? Promover uma via facilitadora para a drenagem rápida da urina, para alívio dessa bexiga. Quais são os materiais? Bandeja de cateterismo contendo cuba redonda, cuba rim, pinça Sharon. Eu vou precisar de um campo fenestrado? Vou sim, com certeza, mas não tenho na minha instituição, então eu vou dar um jeito.
2 pacotes de gases, luva estéril, eu vou precisar de uma sonda Nelaton de 10 a 14 frentes, eu vou precisar de um saco coletor ou frasco coletor. Se for uma mulher, eu vou precisar de uma comadre. Se for um homem, eu posso precisar de um Jontex, que é o famoso Uripen. Eu vou precisar de clorexidina degermante e xilocaína gel. E lembrando do uso do EPI, tá? Muda alguma coisa? Muda, com certeza. Já nesse procedimento, posição do paciente, né, em decúbito dorsal. Posso fazer uma posição de semifoul? Posso, mas o paciente vai continuar em decúbito dorsal em semifoul. Veja bem, semifoul a 45 graus. Mulher, posição ginecológica. Homem, estica as pernas. Eu vou abrir os meus materiais, sem contaminar. Utilizo luva de procedimento, EPI, tudo bonitinho. Vou fazer a limpeza dessa vulva, vou fazer a limpeza, né, dessa genitália masculina. Sempre do menos contaminado para o mais contaminado. Em mulheres, antero-posterior, homens, antero-posterior em sentido glande até a bolsa escrotal. Sempre lembrando de trocar as gases. Não vou utilizar uma única gase para fazer a limpeza dessa vulva, dessa genitália masculina, tá? Eu utilizo clorexidina degermante para fazer essa limpeza. E se eu quiser também, eu posso pegar, né, um sorinho de 100 ml para lavar ali aquela região, aquela genitália. Veja bem, pessoal, feita essa higienização, agora eu vou trocar as minhas luvas, vou calçar uma luva estéril e vou pegar a minha sonda Nelaton de 10 a 14 frentes, sonda uretral, tá? E vou lubrificar a ponta dessa sonda e introduzir. Lembrando que o meu saco coletor, ou papagaio, ou comadre, tem que ficar perto do paciente, tá? Porque eu vou introduzir a sonda e rapidamente vem o retorno urinário. Não vou molhar o leito do paciente. Se for em caso de coleta de urina estéril, o primeiro jato eu vou descartar. O segundo jato eu já coloco dentro do meu frasquinho para a urocultura. Então, beleza, pessoal. Feito isso, eu vou ter que identificar esse frasco. Nome do profissional, nome do paciente, leito, tá? Box que o paciente está instalado, e é isso aí. E eu vou precisar também, né, da notificação para essa urocultura, tá? Não vou apenas coletar uma urocultura sem ter uma notificação por escrito pelo médico, né? Porque eu tenho que levar isso para o laboratório. Beleza, feito o meu cateterismo de alívio, eu vou simplesmente retirar essa sonda, descartá-la, tá? Ou em casos de coletor urinário, eu posso sim fazer um Uripen com camisinha, né? E deixar ali drenando essa urina do paciente. Lembrando sempre de mensurar, esse coletor também tem que ficar abaixo do nível do paciente, nunca encostado no chão, pendurado ali no leito, abaixo desse nível do paciente. Veja bem, o balanço hídrico nada mais é o que entra e sai de volume hídrico desse paciente. Em caso de coleta de uma urocultura, por exemplo, eu tenho que clampear essa sonda 30 minutos antes da coleta. E para coletar eu vou precisar de luva de procedimento, seringa de 20 ml, agulha 40x2, eu vou precisar de algodão ou gases estéril. Eu vou precisar também de uma clorexidina alcoólica para lubrificar ali a pontinha da membrana dessa sonda Foley. E vou coletar a minha amostra estéril de urina. Vou colocar no meu frasquinho para coleta de urocultura, identificar a beleza e descartar os meus materiais. Sempre valorizando as queixas do paciente. Na hora de transportar esse paciente, manter nessa sonda clampeada. Após, eu vou desclampear. Lembrando que não existe reinserção de sonda. A sonda saiu, nós vamos fazer tudo de novo. Jamais vou reintroduzir novamente a sonda. Vai ter que ser uma nova passagem de sonda. Nós vamos ter que passar um novo catéter vesical nesse paciente. Jamais reintroduzir a sonda. O balonete desinsuflou, eu vou reintroduzir. Jamais. Terá que ser feito um novo cateterismo desse paciente. A nossa videoaula fica por aqui. Que Deus te abençoe, te dê a paz e até mais. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus grupos de amigos, hein? Beijos!